Joan Crawford, a rainha indiscutível da tela prateada, cativou o mundo com sua beleza e magnetismo. Mas por trás da fachada de fama e sucesso, sua vida era um turbilhão de dramas pessoais, confrontos familiares e uma imagem pública que ocultava profundas lutas privadas. Quando a icônica atriz Joan Crawford faleceu em 1977, o mundo do espetáculo e seus milhões de admiradores esperavam um adeus grandioso, digno de seu status lendário. No entanto, o que realmente aconteceu deixou a todos boquiabertos. Quase ninguém compareceu ao seu funeral. Nem grandes celebridades, nem multidões massivas, apenas uma despedida silenciosa e desolada. Como foi possível que uma estrela de tal magnitude terminasse seus dias em tão profunda solidão? Acompanhe-nos em uma viagem ao passado para desvendar o mistério e descobrir a história completa de uma vida marcada pela luta, ascensão e, finalmente, um final inesperado. Os duros começos de uma futura lenda. Muito antes de ser a célebre Joan Crawford, a mulher que conquistaria Hollywood, nasceu como Lucille Lesueur, em San Antonio, Texas. Com uma mistura de raízes francesas, inglesas, holandesas e irlandesas, a vida de Lucille esteve longe de ser um conto de fadas desde o princípio. Seu pai, Thomas Lesueur, abandonou a família quando Lucille era apenas um bebê de 10 meses, deixando-as, ela, sua mãe Anna e seus irmãos, lutando para sobreviver. Mais tarde, sua mãe se casaria com Henry Cassin, que dirigia o teatro Ramsey Opera House em Oklahoma. A pequena Lucille, que gostava de ser chamada de Billy, passou sua infância imersa no mundo do espetáculo, observando dançarinos e cantores naquele mesmo palco, uma experiência que acendeu sua paixão pela arte. No entanto, por muito tempo, ignorou que Cassin não era seu verdadeiro pai, uma verdade que seu irmão lhe revelaria anos depois. Desde muito jovem, Joan sonhou em se tornar bailarina. Mas o destino tinha outros planos. Em uma tentativa de evadir suas lições de piano, ela saltou de uma varanda e sofreu um grave corte no pé com cacos de vidro. Precisou de 3 cirurgias e permaneceu afastada da escola e das aulas de dança por um longo período. A vida desferiu outro golpe em sua família em 1917. Quando seu padrasto foi acusado de roubo. Embora tenha sido absolvido, não conseguiu encontrar trabalho, o que forçou a família a se mudar para Kansas City, Missouri. Lá, Joan foi enviada para a escola católica St. Agnes Academy. Mas quando sua mãe e seu padrasto se separaram, a jovem teve que permanecer na escola como estudante trabalhadora, dedicando a maior parte de seu tempo a limpar e cozinhar para pagar sua estadia. Posteriormente, frequentou outra escola, Rockingham Academy, onde continuou trabalhando enquanto tentava estudar. Foi neste lugar que conheceu seu primeiro namorado sério, um trompetista chamado Ray Sterling, que a encorajou a se concentrar mais em seus estudos. Em 1922, Joan tentou ingressar na Stevens College, em Missouri, afirmando ter nascido em 1906, embora seu verdadeiro ano de nascimento provavelmente tenha sido anterior. Sua passagem pela universidade foi breve, de apenas alguns meses. Ela percebeu que não estava preparada. As constantes mudanças e os problemas familiares haviam truncado sua educação. Mas, apesar de tudo, sua inabalável paixão pela interpretação nunca se extinguiu. Apesar de todas essas adversidades, Joan Crawford seguiu em frente. E o que aconteceu a seguir a aproximaria um passo mais do firmamento de Hollywood. De garota do coro à estrela de cinema. A jornada de Joan rumo à fama começou quando ela se dedicou à dança em espetáculos itinerantes, ainda sob seu nome de nascimento, Lucille Lesueur. Enquanto atuava em Detroit, um produtor chamado Jacob J. Schubert notou seu talento e lhe ofereceu um papel no espetáculo da Broadway Innocent Eyes em 1924. Foi lá que conheceu um saxofonista chamado James Welton. Alguns relatos sugerem que eles até se casaram naquele mesmo ano, embora Joan nunca o tenha mencionado em sua vida posterior.
Mas a Broadway não era suficiente para Joan. Ela ansiava por algo maior. Buscou mais oportunidades e abordou Niels Granlund, um publicitário dos teatros Loews. Ele a ajudou a conseguir um pequeno trabalho com o cantor Harry Richmond e também organizou um teste de tela para ela. Esse teste chegou às mãos de Harry Hapf, um produtor de Hollywood. Na véspera de Natal de 1924, Hapf lhe ofereceu um contrato com a Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, por $75 por semana. Joan pediu dinheiro emprestado para viajar para Hollywood e assim começou sua meteórica carreira cinematográfica. No início, seus papéis eram muito pequenos. Seu primeiro filme, Lady of the Night, 1925, nem sequer mostrava seu rosto, já que ela foi apenas dublê de corpo para a famosa atriz Norma Shearer. Ela também teve papéis minúsculos em The Circle, Pretty Ladies e outros filmes mudos naquele mesmo ano. Mas havia um problema crucial: seu nome. Pete Smith, chefe de publicidade da MGM, considerou que Lucille LeSueur soava muito parecido com esgoto, sewer, em inglês. Então, ele organizou um concurso em uma revista de cinema para que o público escolhesse um nome melhor para ela. O nome vencedor foi Joan Crawford. Embora ela não tenha gostado do sobrenome, achando que soava como caranguejo, crawfish, ela o aceitou porque lhe concedia uma nova identidade e segurança no mundo impiedoso de Hollywood. Mas Joan não queria ficar em segundo plano para sempre. Ela começou a se promover de todas as maneiras possíveis, comparecendo a bailes por toda Hollywood, especialmente onde os agentes de elenco pudessem notá-la. De bailarina a estrela irresistível, Joan Crawford, incansável em sua busca pela fama, não parou diante de nada. Ela se lançou aos concursos de dança, cativando o público com seus movimentos eletrizantes de Charleston e Black Bottom. Sua estratégia, audaciosa e calculada, deu frutos. Em 1925, ela obteve seu primeiro papel notável no filme Sally, Irene e Mary. Aquele foi apenas o ponto de partida, mas a ascensão de Joan não esteve isenta de rivalidades ferozes. Na MGM, a atriz principal da época era nada menos que Norma Shearer, que, além disso, era casada com o próprio chefe de produção do estúdio, Irving Thalberg. Essa conexão concedia a Shearer um poder imenso. Crawford, com sua habitual franqueza, uma vez sentenciou: "Como posso competir com Norma? Ela dorme com o chefe." Apesar desse formidável obstáculo, Joan persistiu com uma ética de trabalho implacável. Em 1926, ela foi incluída na lista de Wampus Baby Stars, um reconhecimento às jovens atrizes destinadas à grandeza. No mesmo ano, protagonizou Paris, e logo se tornou a figura romântica principal para os atores masculinos mais populares de Hollywood. Mas o destino lhe reservava algo ainda maior. Audácia e alma na tela. O verdadeiro estrelato de Joan Crawford chegou em 1928 com Our Dancing Daughters, onde interpretou Diana Medford, uma jovem vibrante e moderna. Esse papel a catapultou ao topo, tornando-a o rosto da Flapper dos loucos anos 20, audaciosa, glamurosa e indomável. Embora outras estrelas como Clara Bow também encarnassem as Flappers, Joan trouxe uma profundidade singular. Não apenas projetou diversão e liberdade, mas também um toque de melancolia e uma força inabalável. Até mesmo o célebre escritor F. Scott Fitzgerald a elogiou como o epítome da mulher moderna, descrevendo-a como alguém que poderia ser encontrada rindo em uma boate, mas com tristeza nos olhos. Joan mesma expressou isso de maneira eloquente. "Se você quer ver a garota ao lado, vá para a casa ao lado." Ela não buscava o convencional. Sua ambição era se destacar, brilhar com luz própria. Antes dessa revelação, Joan havia trabalhado incansavelmente para demonstrar seu valor. Em The Unknown, 1927, atuou ao lado da lenda Lon Chaney Sr., aprendendo com um dos maiores atores de Hollywood. Ela também apareceu em Spring Fever,
com seu amigo William Haynes. Esses papéis iniciais lhe proporcionaram uma experiência inestimável, e para 1928, ela já protagonizava ao lado de galãs como Ramon Novarro e John Gilbert, em filmes como Across to Singapore. O público adorava seus personagens de Flapper, que ressoavam com a sede de diversão e liberdade das jovens da época. Mas o sucesso de Joan não foi um golpe de sorte. Ela se promoveu incessantemente, participando de concursos de dança e trabalhando mais duro do que qualquer um para forjar sua carreira. Com o tempo, ascendeu de pequenos papéis para se tornar uma das estrelas mais reluzentes da MGM. No entanto, nos bastidores, sua vida pessoal já se tornava um labirinto de complicações, e a indústria do cinema estava prestes a enfrentar uma mudança sísmica. Ascensão vertiginosa, queda inesperada. O final da década de 1920 marcou o fim do cinema mudo e o surgimento explosivo dos filmes falados. Muitas estrelas do cinema mudo lutaram para se adaptar, mas Joan não foi uma delas. Decidida a triunfar, ela trabalhou incansavelmente em sua voz, praticando diariamente com jornais e livros. Em 1929, ela apareceu em The Hollywood Review, onde exibiu suas habilidades como cantora. Pouco depois, protagonizou seu primeiro grande filme sonoro, Untamed. Embora os críticos tenham apontado que ela soava nervosa, seus fãs a idolatravam. No início da década de 1930, a carreira de Joan seguiu em ascensão imparável. Ela protagonizou filmes populares como Montana Moon e Our Blushing Brides, evoluindo gradualmente de papéis de Flapper para personagens mais complexos e sérios. Em 1931, formou uma icônica dupla com Clark Gable em 3 grandes sucessos: Dance, Fools, Dance, Laughing Sinners e Possessed. Em 1932, fez parte do elenco estelar de Grand Hotel, filme que ganhou o Oscar de melhor filme. No mesmo ano, protagonizou Letty Linton, famosa por sua moda, embora tenha sido retirada dos cinemas por problemas legais. Apesar de alguns tropeços como Rain, Joan se manteve no topo das listas de bilheteria de Hollywood. Mas a mudança estava por vir. Em 1937, após anos de sucesso ininterrupto, sua popularidade despencou drasticamente. Embora a revista Life a tivesse chamado de a primeira rainha do cinema, sua posição nas listas de bilheteria caiu do 7º para o 16º lugar. Os donos dos cinemas inclusive a rotularam de veneno de bilheteria em 1938, alegando que seus filmes não geravam lucros suficientes para o que ela recebia. Ela não estava sozinha. Grandes nomes como Greta Garbo e Katharine Hepburn também figuravam nessa desafortunada lista. Mas Joan não se rendeu. Em 1939, orquestrou um espetacular retorno em The Women, onde interpretou audaciosamente uma vilã em frente à sua antiga rival Norma Shearer. Assumiu papéis mais complexos e crus, como em Strange Cargo e A Woman's Face, mostrando uma nova faceta de si mesma que foi aclamada pela crítica. No entanto, apesar desses esforços, Joan pressentia que seu tempo na MGM estava chegando ao fim. Após 18 anos no estúdio que a havia transformado em uma estrela, ela solicitou sua liberação do contrato. Em 29 de junho de 1943, Joan Crawford se despediu da MGM, fechando um capítulo para abrir um novo, que a levaria a ganhar um Oscar e, finalmente, a desaparecer dos holofotes. O Oscar e o caminho para o esquecimento. Joan Crawford não demorou a encontrar um novo lar cinematográfico. Em julho de 1943, assinou um contrato de $500 mil com a Warner Brothers para 3 filmes. Seu primeiro filme lá foi Hollywood Canteen, 1944, um filme cheio de participações especiais de celebridades, destinado a levantar o ânimo das tropas da Segunda Guerra Mundial. Mas seu maior triunfo chegaria em 1945, quando lutou com unhas e dentes para interpretar o papel principal em Mildred Pierce. Um Oscar reacende o fogo da estrela.
O diretor Michael Curtiz, inicialmente, tinha em mente Barbara Stanwyck para o papel. No entanto, Joan Crawford não se rendeu e lutou pelo papel, aceitando uma audição que mudaria seu destino. E como mudou? O filme, Mildred Pierce, se tornou um sucesso retumbante e, para espanto de muitos, Joan ganhou o cobiçado prêmio da Academia de Melhor Atriz. Sua carreira estava mais uma vez no topo. Após este renascimento cinematográfico com Mildred Pierce, Joan Crawford continuou sua sequência de sucessos. Protagonizou Humoresque, 1946, ao lado de John Garfield, e Possessed, 1947, com Van Heflin, pelo qual recebeu outra indicação ao Oscar. Também assumiu papéis principais em Daisy Canyon, Flamingo Road e The Damned Don't Cry. Nestes filmes, ela frequentemente interpretou mulheres fortes que enfrentavam situações limite, personagens que ressoavam profundamente com o público. Para 1950, embora sua produção cinematográfica tenha diminuído, suas atuações continuavam exalando uma força inegável. Depois de This Woman is Dangerous, em 1952, ela deixou a Warner Bros. E continuou trabalhando para outros estúdios. No mesmo ano, obteve sua terceira indicação ao Oscar por Sudden Fear. No entanto, a chama de sua carreira começava a diminuir. Negócios, desaparecimento e casamentos turbulentos. Com o declínio de sua carreira de atriz, Joan desviou seu foco para outras avenidas. Em 1955, casou-se com Alfred Steele, o presidente da Pepsi Cola. Após seu falecimento em 1959, Joan ocupou seu lugar no conselho de administração da Pepsi, permanecendo nele até 1973, quando foi forçada a se aposentar. Durante a década de 1960, continuou atuando esporadicamente em cinema e televisão, mas seus papéis se tornaram mais escassos e seu brilho, antes tão intenso, começou a desvanecer. Em 1970, protagonizou o filme de terror Trog, seu último filme. Depois disso, ela se retirou completamente da atuação. Em seus últimos anos, Joan Crawford tornou-se cada vez mais reservada, raramente aparecia em público. Passou os últimos anos de sua vida em solidão, longe dos holofotes. E esse final tão silencioso surpreendeu muitos que a recordavam como uma das maiores estrelas de Hollywood. Mas antes de nos aprofundarmos nesse final enigmático, é crucial dar uma olhada mais de perto na tempestuosa realidade de sua vida pessoal. Os casamentos que cativaram as manchetes. A vida pessoal de Joan Crawford foi tão dramática quanto qualquer um de seus filmes. Seu primeiro casamento com Douglas Fairbanks Jr. ocorreu em segredo em 3 de junho de 1929, em uma igreja de Nova York. No entanto, sua união foi um verdadeiro choque para Hollywood. Fairbanks Jr. era filho de duas das maiores estrelas da época, Douglas Fairbanks e Mary Pickford, que desaprovaram completamente essa união repentina. Durante 8 meses, eles sequer convidaram o casal para sua famosa mansão, Pickfair. Lentamente, as coisas melhoraram entre Crawford e Fairbanks pai. Ele começou a chamá-la de Billy, um apelido de sua infância, e ela o chamava de Tio Doug. Mas mesmo assim, Crawford frequentemente se sentia marginalizada. Quando os homens Fairbanks jogavam golfe, ela se encontrava sozinha ou relegada à companhia de Pickford, que não lhe dava muita atenção. Depois de alguns anos, o casamento desmoronou. Crawford se divorciou de Fairbanks Jr. em 1933, alegando ciúmes e discussões noturnas por bobagens. 2 anos depois, em 1935, Crawford se casou com o ator Franchot Tone, um homem mais interessado no teatro do que no cinema. Eles, inclusive, construíram um pequeno teatro em sua casa e convidavam amigos como Clark Gable para assistir a peças. No início, Crawford impulsionou a carreira de Tone, mas ele não aspirava a ser uma grande estrela de cinema. Ele só queria atuar. O casamento deles também sofreu devido à incapacidade de ter filhos. Crawford teve 2 abortos espontâneos, e Tone começou a beber. Tragicamente, ele se tornou violento,
e eles se divorciaram em 1939. Apesar do fim do casamento, permaneceram amigos. Tone, inclusive, a pediu em casamento novamente em 1964, mas ela recusou. Quando Tone faleceu em 1968, Crawford se certificou de que suas cinzas fossem espalhadas nos lagos Muskwa, no Canadá. Em 1942, Crawford se casou com Philip Terry apenas 6 semanas depois de conhecê-lo. Mas o relacionamento deles também não prosperou. Eles se separaram em 1945 e se divorciaram em 1946, citando novamente crueldade. Seu casamento final foi com Alfred Steele, o presidente da Pepsi-Cola, em 1955. Eles se casaram em Las Vegas. Ao contrário de seus outros casamentos, este durou até a morte de Steele, em 1959. Ele se tornou o padrasto de seus filhos, e pela primeira vez, Crawford parecia ter encontrado um pouco de paz no lar. Mas mesmo com Steele, sua vida esteve longe de ser tranquila. Um legado controverso. Joan Crawford adotou sua primeira filha, Christina, em 1940. Como era solteira, teve que adotar fora da Califórnia. Ela encontrou Christina por meio de uma agência em Las Vegas. A mãe biológica de Christina era uma jovem solteira. No início, Crawford chamou o bebê de Joan, mas depois mudou seu nome para Christina. Mais tarde, enquanto estava casada com Philip Terry, Crawford adotou um menino. Ele nasceu como Marcus Gary Kohlberg, mas o chamaram de Christopher. Lamentavelmente, sua adoção foi cheia de problemas. Sua mãe biológica, Rebecca, tentou chantagear Crawford ao saber que seu filho havia sido adotado por uma celebridade. Crawford devolveu o menino, mas depois que o menino sofreu um terrível abuso por parte de sua família biológica, Rebecca o colocou novamente para adoção. Crawford nunca esqueceu sua perda, e isso permaneceu um tema doloroso durante toda a sua vida. Depois dessa angústia, Crawford e Terry adotaram outro menino e o chamaram de Philip Terry Jr. Quando se divorciou de Terry, ela mudou o nome do menino para Christopher Crawford. Este Christopher, assim como o primeiro, também causaria problemas na vida da icônica estrela. Laços quebrados e lembranças dolorosas. A vida de Christopher, o filho adotivo de Joan Crawford, foi marcada pela turbulência desde jovem. Ele escapou de casa em múltiplas ocasiões e foi expulso de várias escolas, o que o levou a ingressar em uma academia militar. Aos 18 anos, casou-se e logo teve uma filha. Em uma tentativa de estabelecer pontes, ele levou sua recém-nascida para conhecer Crawford. A resposta da diva foi tão fria quanto chocante. Ela assegurou brevemente e declarou: "Não sou avó de ninguém. Sou a tia Joan Crawford." Depois ela devolveu o bebê. Em outro momento doloroso, a segunda filha de Christopher nasceu com graves problemas de saúde. Desesperado, ele ligou para Crawford em busca de ajuda. A resposta foi um eco de sua indiferença anterior. "Ela não é minha neta. Você foi adotado." Essa foi a última vez que eles conversaram. Em 1947, Crawford adotou as gêmeas Kathy e Cynthia. A mãe biológica delas faleceu logo após o nascimento, e Crawford as criou pessoalmente. Kathy se lembrava de sua mãe como uma figura calorosa e sábia. Mais tarde, ela se casou e teve seus próprios filhos. Cynthia também se casou e teve filhos, mas faleceu em 2007. Kathy viveu até 2020. No entanto, nem todos os filhos de Crawford guardavam uma lembrança tão afetuosa. Christina, sua primeira filha adotiva, escreveu um livro devastador intitulado Mamãezinha Querida, Mommy Dearest, onde descreveu Crawford como uma mãe abusiva. Ela relatou um episódio em que Crawford se aproximou dela furiosa, com os olhos cheios de ira, fazendo-a temer por sua vida. Mas Kathy desmentiu essas acusações, afirmando que sua mãe foi a melhor que qualquer um poderia ter. Christina acreditava que Kathy teve uma experiência diferente porque era mais jovem e mais fácil de criar. Em suas próprias palavras, Christina sentenciou: "O que minha mãe queria eram fãs e filhotes, não seres humanos." Christopher, por sua vez, também afirmou que Crawford nunca se preocupou com ele.
Claramente, a vida a portas fechadas era muito mais sombria do que aparentava no tapete vermelho. Mas as batalhas de Joan Crawford não terminaram em casa. Ela também teve uma inimiga feroz em Hollywood, uma rivalidade que abalou os alicerces da indústria. A lendária fúria entre Crawford e Davis. A rivalidade de Joan Crawford com a atriz Bette Davis foi uma das mais famosas e ferozes na história de Hollywood. Começou na década de 1930, quando a carreira de Davis estava em ascensão e o divórcio de Crawford monopolizava as manchetes. Isso prejudicou o filme de Davis, Ex-Lady, que fracassou nas bilheterias. A partir de então, as duas mulheres competiram por tudo: papéis, prêmios e fama. A tensão se intensificou quando Crawford se casou com um homem com quem Davis havia trabalhado em tela, adicionando mais lenha à fogueira. A rivalidade atingiu seu auge em 1962. Ambas as mulheres protagonizaram o arrepiante filme de terror, O que Aconteceu com Baby Jane. Davis foi indicada ao Oscar por sua atuação, mas Crawford não. Em público, Crawford se mostrou aparentemente solidária, declarando: "Sempre soube que Bette seria escolhida e espero e rezo para que ela ganhe." Mas Davis não acreditou em uma palavra. Mais tarde, ela revelou que Crawford havia trabalhado secretamente nos bastidores para sabotar suas chances. Segundo Davis, Crawford inclusive ligou para os outros indicados e se ofereceu para aceitar o prêmio em nome deles, se não pudessem comparecer à cerimônia. Na noite do Oscar, quando Anne Bancroft ganhou o prêmio, mas não pôde estar presente, Crawford subiu ao palco e aceitou o prêmio por ela. Davis lembrou mais tarde como Crawford passou por ela com um olhar triunfante no rosto. O sorriso de Crawford parecia dizer: "Você não ganhou, e eu estou eufórica." As duas mulheres nunca fizeram as pazes. Davis brincou uma vez dizendo que só compareceria ao funeral de Crawford se pudesse ter certeza de que o caixão estaria pregado. Mas as batalhas não pararam com Davis. Os próprios filhos de Crawford também tiveram muito a reprovar, e algumas dessas lutas duraram até o fim. Um final agonizante, além da fama. A contenda entre Joan Crawford e Bette Davis foi profundamente pessoal. Davis chegou a dizer que não queria que Crawford se deitasse com o diretor de seu filme, porque temia que ele desse a Crawford mais closes. A tensão entre elas tornou a filmagem de O que Aconteceu com Baby Jane ainda mais infernal. Nos bastidores, elas brigavam pelos camarins, tempo de tela e qualquer outra coisa imaginável. Sua inimizade durou décadas, mesmo quando a carreira de Davis estava no auge e a de Crawford estava desaparecendo, elas continuavam encontrando motivos para lutar. Ambas eram mulheres poderosas em uma época em que Hollywood não recebia bem atrizes de caráter forte. Nenhuma queria ceder o protagonismo. Quando uma tinha sucesso, a outra sentia a pontada da derrota. Mas o tempo finalmente pôs fim à sua rivalidade. Crawford faleceu em 1977 e Davis a seguiu anos depois. Somente a morte pôde terminar com sua competição. Em 1970, Joan Crawford subiu orgulhosamente ao palco enquanto John Wayne lhe entregava o prestigiado prêmio Cecil B. DeMille. Isso ocorreu durante o Globo de Ouro, celebrado no lendário Coconut Grove de Los Angeles. Foi um momento especial, um sinal de que, mesmo em seus últimos anos, Hollywood ainda lhe guardava respeito. Mas foi este um verdadeiro tributo, ou apenas um último brilho de uma estrela cuja luz se apagava lentamente, longe da glória e na mais profunda solidão? A verdade sobre os últimos anos de Joan Crawford, a diva, a mãe, a rival, é um relato que continua ressoando com o eco de uma Hollywood que nunca dorme. Despedidas públicas e lembranças íntimas. No mesmo ano, em 1970, Joan Crawford visitou o Stevens College no Missouri, o mesmo lugar onde havia estudado brevemente em 1922. As pessoas ouviram atentamente enquanto ela compartilhava histórias de sua vida, um raro momento de abertura. Mas esta não foi a única vez que Crawford se abriu. Em 1962,
publicou sua primeira autobiografia, A Portrait of Joan, onde contou sua história com suas próprias palavras. Mais tarde, em 1971, lançou outro livro, My Way of Life, compartilhando seus pensamentos sobre a vida, o trabalho e a sobrevivência na impiedosa Hollywood. No entanto, pouco a pouco, suas aparições públicas se tornaram mais escassas. O último grande momento público de Joan Crawford chegou em 8 de abril de 1973. Ela foi a convidada de honra em um evento na cidade de Nova York chamado Legendary Ladies. A sala, com capacidade para 1.500 pessoas, estava completamente cheia e o público observava com devoção extratos de seus filmes mais famosos. Quando finalmente subiu ao palco, a ovação foi ensurdecedora e interminável. Ela respondeu a perguntas da multidão e deixou o palco como uma verdadeira diva. Mas mesmo do lado de fora, os fãs cercaram seu carro, recusando-se a deixá-la ir imediatamente. Eles não queriam que o momento terminasse. Depois disso, Crawford se retirou lentamente dos holofotes. Ela se mudou para um apartamento menor em 1973, embora no mesmo edifício em Nova York, e sua vida se tornou muito mais tranquila. Em setembro de 1974, ela fez uma última aparição em uma festa de lançamento de livro no Rainbow Room. Lamentavelmente, os jornais publicaram fotos pouco lisonjeiras dela naquela noite. Essa foi a última vez que o público viu Joan Crawford. Um final inesperado para uma vida de drama. A história de Joan Crawford chegou ao fim em 10 de maio de 1977. Ela faleceu devido a um ataque cardíaco em seu apartamento em Nova York. Tinha 69 anos. Poucos dias antes de sua morte, em 6 de maio, ela entregou sua amada cadela, Princess Lotus Blossom, sentindo-se muito fraca para cuidar dela. Foi um momento tranquilo e solitário que refletiu seu estado frágil. Seu funeral foi realizado em 13 de maio na funerária Campbell, em Manhattan. Foi um evento privado, muito menor do que as pessoas esperavam para alguém tão famoso. Apenas cerca de 75 pessoas compareceram. Alguns se perguntaram por que foi uma reunião tão íntima. Mas a verdade era simples. Os filhos de Joan e alguns amigos próximos queriam que fosse assim, em particular. Embora a mídia tenha feito parecer que ninguém se importava, isso não era verdade. Seus filhos Kathy, Cindy e Christopher estavam lá, junto com amigos do mundo do cinema e da Pepsi-Cola, a empresa onde seu último marido, Alfred Steele, havia trabalhado. Curiosamente, sua filha afastada, Christina, que mais tarde escreveu o polêmico livro Mamãezinha Querida, não compareceu. Mas outra familiar, sua sobrinha Joan Crawford LeSueur Fuller, estava presente. O funeral foi simples e pacífico. Os filhos de Joan pediram que a cerimônia seguisse as crenças da ciência cristã, uma religião que Crawford havia professado. Não houve decorações ostentosas nem discursos públicos, apenas um tranquilo adeus a uma mulher que uma vez tinha sido a rainha de Hollywood. Mas este não foi o único adeus. Em 17 de maio, um serviço memorial muito maior foi realizado na Igreja Unitária All Souls em Nova York. Cerca de 550 pessoas compareceram. Este evento foi organizado pela Pepsi-Cola e incluiu muitos rostos famosos. A atriz Anita Loos, o ator Cliff Robertson e a atriz Geraldine Brooks proferiram discursos comoventes. A cantora Pearl Bailey emocionou a multidão com sua bela interpretação do hino He'll Understand. Foi uma comovente despedida para uma mulher que havia passado sua vida sob os holofotes. Surpresas e conflitos familiares. Mas nem tudo terminou em paz. Quando o testamento de Crawford foi lido em 17 de maio no Hotel Drake, causou uma verdadeira comoção. Crawford deixou a maior parte de sua fortuna de $2 milhões para suas obras de caridade e para alguns amigos próximos. Ela doou dinheiro para causas como a Sociedade Americana do Câncer, a Associação de Distrofia Muscular e a Casa do Cinema e da Televisão. Também deixou $77.500 para cada uma de suas filhas mais novas, Cindy e Kathy,
e quantias menores para sua secretária, Betty Barker, e para alguns outros. Mas a maior surpresa foi esta. Ela não deixou nada para Christina e Christopher. Em seu testamento, ela declarou explicitamente: "É minha intenção não fazer provisão alguma neste documento para meu filho Christopher ou minha filha Christina, por razões que lhes são bem conhecidas." Christina e Christopher, mais tarde, contestaram o testamento nos tribunais e finalmente receberam um acordo de $55.000 cada um. O enterro silencioso e o mistério persistente. Após o funeral, as cinzas de Joan Crawford foram depositadas em uma cripta no cemitério Ferncliff, em Nova York. Ela foi enterrada ao lado de seu quarto marido, Alfred Steele. Seu local de descanso compartilhado marcou o fim de sua longa e dramática vida. Embora muitas pessoas esperassem um grandioso adeus no estilo de Hollywood, o enterro de Crawford foi simples. Não houve câmeras, nem tapetes vermelhos, apenas paz e tranquilidade. Mas mesmo após sua morte, o mistério em torno de Crawford não terminou. As pessoas continuavam perguntando: por que seu funeral foi tão pequeno? A verdade era que foi exatamente como sua família queria: simples, privado e respeitoso. A mídia adorava alimentar histórias sensacionalistas, mas os fatos mostravam algo diferente. Os filhos de Crawford, apesar de seus altos e baixos, estavam lá para dizer adeus. E enquanto Christina se manteve afastada, talvez devido ao seu passado doloroso, os outros estiveram junto de sua mãe pela última vez. Também houve um convidado surpreendente no funeral, cujo nome talvez nunca tenha sido tornado público, adicionando uma última camada de enigma à vida de uma estrela que, até o final, continuou sendo um mistério. O último batimento dos laços familiares. Em meio ao reduzido círculo da despedida final de Joan Crawford, surgiu um rosto surpreendente. O de Joan Crawford LeSueur Fuller, a filha de Hal, o irmão adotivo de Joan. Ela foi a única parente consanguínea que compareceu. Embora a vida familiar de Crawford fosse notoriamente complicada e cheia de dramas, momentos como este demonstraram que os laços familiares, por mais tensos que fossem, às vezes ainda importavam. Um testamento que chocou Hollywood. Nos dias seguintes ao funeral, os meios de comunicação continuaram a seguir a história avidamente. Em 18 de maio, o testamento de Crawford foi oficialmente apresentado nos tribunais. Também foi revelado que o testamenteiro de sua propriedade solicitou a abertura de suas 2 caixas de segurança, provavelmente em busca de documentos pessoais ou objetos de valor. Até 19 de maio, as manchetes anunciaram o choque final que deixou o mundo sem fôlego. Christina e Christopher haviam sido excluídos do testamento de sua mãe. O mundo inteiro observou, perguntando-se como uma mulher que havia dado tanto ao brilho de Hollywood podia deixar sua própria família em tal comoção. Mas para aqueles que a conheciam melhor, Joan Crawford sempre foi uma mulher de decisões firmes, tanto na tela quanto na vida. No final, até sua despedida foi em seus próprios termos, silenciosa, privada e cheia de tristeza e mistério. Que segredos obscuros permanecem enterrados com a grande Joan Crawford? A diva de Hollywood se despediu em seus próprios termos, deixando um legado tão brilhante quanto enigmático, e uma história que, sem dúvida, continuará a fascinar gerações. Fascinar gerações. Fascinar gerações. Fascinar gerações. Fascinar gerações.